Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre como lavar as fraldas e absorventes no seu dia a dia. Então se você tem essa dúvida, fica aqui comigo, mas antes não esquece de curtir esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas e se inscreve também no canal para você receber mais dicas como essas. Mas antes de a gente falar sobre a lavagem em si, como fazer a lavagem, qual sabão usar, qual a quantidade, pode usar amaciante, a gente vai falar um pouco sobre como armazenar as fraldinhas depois que você trocar o seu bebê, tá? Então você vai trocar o bebê, na hora de tirar a fralda do bebê, se a fralda tiver apenas com xixi, você não precisa fazer enxágue nessa fralda, tá? Você só vai armazenar ela num balde com tampa. Então você pode tirar o absorvente, pode desabotoar os botões, se tiver abotoado, e você vai armazenar essas fraldas e absorventes, tá? No balde com tampa. E você pode deixar nesse balde até o dia da lavagem. O que a gente recomenda é que você armazene as fraldas e absorventes sujos até 3 dias, tá? Então você pode armazenar até 3 dias. Agora, na hora da troca, e se tiver cocô, Darla, como é que eu armazeno essa fralda? Se o cocô do seu bebê ele já estiver mais durinho, principalmente depois da introdução alimentar, você vai jogar esse cocô sólido no vaso sanitário, puxar a descarga, aí você pode tirar aqui o absorvente de dentro, desabotoar e armazenar essa fralda, tá? Como o cocô ele tá mais sólido, ele não vai fazer aquele estrago na fralda, ele não vai sujar tanto, então você não precisa fazer nada, é só mesmo jogar no vaso e armazenar a fraldinha suja. Agora, Darla, e quando o cocô ele é mais líquido, que é antes da introdução alimentar, um cocô mais amarelo, um cocô mais líquido, como é que faz? Então você tem duas opções aí, tá? Duas alternativas no caso. Ou você, na hora de trocar o bebê, tá aquele cocô mais líquido, você primeiro retira o absorvente de dentro da fralda, armazena o absorvente no balde com tampa, tá? E a fraldinha com esse cocô mais líquido, você pode retirar na hora esse cocô. Então, uma dica é você usar a ducha do banheiro, sabe o chuveirinho do banheiro? Com a pressão da água em cima do vaso mesmo, você vai retirando todo o excesso, tá? Eu fazia assim, tá, pessoal? Então eu tirava todo o excesso, depois que eu tirava o excesso, eu ainda passava mais uma água na pia mesmo e colocava para secar. Eu não lavava na hora, eu só colocava para secar. Depois que a fraldinha estava seca, eu armazenava essa fralda suja junto com as outras no balde. Uma outra opção é que na hora de você trocar o bebê, você vai trocar aqui o bebê, tem um cocô mais líquido. Ao invés de você fazer esse processo de retirar o cocô na hora, você só faz armazenar, fecha, não precisa tirar o absorvente de dentro, tá? Você fecha essa fralda e armazena junto com o cocô líquido mesmo no balde, não tem problema, tá? Mas na hora de você for colocar essa fraldinha na máquina, eu não aconselho você colocar junto com o cocô. Então, no dia que você for lá fazer a lavagem, esse cocô líquido ele vai estar mais sólido, porque toda a parte líquida vai ter passado para o absorvente. Então, você retira, né, o absorvente antes de colocar na máquina, e aí sim você tira esse cocô mais sólido, porque ele vai ter ficado mais sólido, vai ficar mais fácil de desgrudar da fralda. Você retira no vaso e aí sim você vai colocar para lavar as fraldinhas. E aí, como fazer no dia da lavagem, né? Então, tô com todas as minhas fraldas aqui armazenadas no balde. Primeiro, você pode lavar tanto na máquina quanto na mão, tá? Não tem problema. Primeiro eu vou falar aqui da lavagem na máquina, como é que vai ser. Você primeiro vai pegar todas as fraldas, eu gostava desse balde porque eu tirava tudo aqui, né? E jogava tudo na máquina, tanto as fraldas junto com os absorventes, tá? Do jeito que eu armazenava, como eu já tirava o cocô antes, eu não precisava ficar tirando o cocô na hora, então eu só fazia realmente, eu nem pegava mais nas fraldas, eu só jogava dentro da máquina, tá? Lembrando, pessoal, que só uma observação aqui, se você for retirar o cocô, se você for molhar a fraldinha, você não pode armazenar a fralda molhada, porque vai dar bolor, vai dar mofo, tá? Você primeiro tem que deixar secar. Mas, Darla, isso não acontece com o xixi, já que eu tô armazenando ele molhado? Não acontece. Muito pelo contrário, tá? O xixi, ele não deixa criar bolor, ele não deixa criar mofo nas fraldinhas. Então, se você for armazenar só com xixi, não tem problema. Se for molhar, espera secar e aí sim você armazena. Tá bom? Então, no dia da lavagem. A lavagem do dia a dia, pessoal, é para ser simples, tá? Você vai colocar tudo na máquina, vai jogar todas as fraldas e absorventes na máquina e vai primeiro fazer um enxágue apenas com água. Não coloque sabão, não coloque nenhum produto, é apenas água. Esse enxágue é para você retirar todo o xixi das fraldinhas e dos absorventes, todos os resíduos, tá? Qual a quantidade de água, pessoal?
É sempre legal, se você tiver se você tiver como programar a máquina para isso, você coloca uma quantidade de água a mais. Como assim? Você colocou as fraldinhas e o nível da máquina deu 2, ao invés de colocar o nível 2 de água, você coloca o nível 3, para ter bastante água para fazer esse enxágue. Esse enxágue pode ser feito na pia, sem ser na máquina? Eu posso fazer num balde com água? Pode, não tem problema algum, você pode fazer esse enxágue e só depois colocar para bater com sabão na máquina, tá? Depois do enxágue, pessoal, o que fazer? Aí sim você vai acrescentar o sabão na máquina. Qual sabão usar, Darla? Eu trouxe aqui, não estou indicando nenhuma marca, tá, pessoal? Mas eu trouxe aqui um exemplo de sabão em pó e um sabão líquido, tá? Você pode usar qualquer sabão, pode ser sabão em pó, pode ser sabão líquido, pode ser sabão de coco. O importante é que o sabão não tenha amaciante nem glicerina na composição, tá? Não pode ter amaciante. Darla, mas como é que eu sei se o sabão tem amaciante? Na composição. Se você for pegar aqui a composição, que eu não, tá bem difícil de ver, mas se você pegar aqui na composição, ele não pode ter escrito amaciante. Um exemplo de sabão que tem amaciante, que não pode ser usado na fraldinha, é o Omo em pó micelar. Então, se você pega o Omo em pó micelar, você lê lá a composição, tá dizendo amaciante. Então, o amaciante, ele cria uma película impermeável no tecido da fralda do absorvente que não vai deixar o xixi penetrar no tecido. Então, ele vai ficar impermeável, que a gente diz. Então, por isso que você não pode usar um sabão que tenha amaciante. O legal, pessoal, é que a maioria das marcas que você encontra no mercado não tem amaciante e você não vai ter problemas, tá? E aí você pode usar qualquer marca. O ideal é que você use a marca que você já usa nas roupas de casa ou vai usar na roupa do bebê. E aí chega um ponto assim, Darla, mas eu posso usar sabão, por exemplo, de bebê? Tem lá uma marca Vida Macia, tem aquele Ola, que é específico para roupas de bebê. Pode ser usado? Pode. Só que a diferença, pessoal, que assim como você lava uma roupa, às vezes você usa um sabão e você fala assim, nossa, essa marca aqui parece que eu não gostei muito, parece que não ficou bem lavada a minha roupa. Assim vai acontecer com as fraldinhas. Pode ser que uma marca que você use, você não goste tanto como outra, tá? Aconteceu muito comigo. Às vezes alguém falava assim, eu amo tal sabão para lavar as fraldas ecológicas. Aí eu experimentava e falava, não, eu não gostei. E a gente percebe isso lá com nossas seguidoras, lá do nosso Instagram. De vez em quando a gente abre caixinha lá para perguntar qual o sabão que você mais gosta. E aí tem gente que fala, gosto mais do brilhante. Aí tem outra pessoa que fala assim, não, o brilhante foi o único que eu não gostei. Então por isso que é legal você experimentar. Então comece primeiro com o que você já usa nas roupas de casa. Se você achar que não ficou bem lavada, aí você pode trocar a marca. Agora, uma dica que eu dou em relação a sabão líquido e sabão em pó, eu prefiro o sabão líquido, tá? Assim como vários seguidores preferem mais o sabão líquido. Eu prefiro até nas roupas mesmo. Eu tenho a impressão que quando eu uso sabão em pó nas minhas roupas, ela fica com resíduo de sabão na roupa. Então, eu prefiro o sabão líquido. Então, se você puder, né? Se você tiver puder escolher, eu acho legal o sabão líquido, tá? E aí tem várias marcas que a gente sabe que pode ser usado, como eu falei, a maioria, como os da Omo, só não o micelar da Omo, pode ser Ariel, pode ser IP, pode ser Brilhante, tá? Tem uns sabões também que são mais sustentáveis, são mais amigos da natureza, por exemplo, tem o Garoa, tem o Positiva, tem um até que eu trouxe aqui pra vocês verem, que é o do Ive Brasil, que eles são vendidos assim em cápsulas, eu uso em casa e gosto bastante, tá? Conheço várias pessoas que usam nas fraldinhas e também gostam bastante, então assim, você pode usar qualquer sabão e se você ainda puder escolher um sabão que seja mais sustentável e que seja melhor tanto para a sua saúde, para o meio ambiente, eu indico usar o da Ive, ou da Garoa, ou da Positiva. Tem outros também, tá, pessoal? Esses são os que eu conheço. Então tá, e aí qual é a quantidade, Darla? Tipo, Darla, eu já sei que eu posso usar qualquer sabão, vou começar a usar o sabão que eu tenho em casa, mas qual é a quantidade que eu tenho que colocar? A quantidade, eu indico vocês pegarem o que o fabricante do sabão recomenda, porque se eu pego esse sabão aqui, por exemplo, e eu leio aqui o rótulo, ele vai me dizer uma quantidade, uma tampa, por exemplo, uma tampa dessa para uma máquina cheia. Então, se você vai lavar uma quantidade de fraldas que dá meia máquina, você vai usar a metade. Se é a máquina cheia, você usa toda. Então, o que eu recomendo é sempre você ler o rótulo do sabão e usar a quantidade indicada pelo fabricante do sabão e vai dar certo, tá? Não use pouco sabão, tá? Tipo assim, não, vou usar só uma colher de sabão porque usar muito sabão eu ouvi que vai ser ruim para as fraldinhas. Vai ser ruim você usar pouco, porque o que vai acontecer? As fraldinhas não vão ficar bem limpas. É como eu falei, pessoal, é como se você fosse lavar uma roupa. Se você usar uma quantidade muito pouca de sabão, pode ser que a sua fraldinha não fique bem limpa e você tenha problema com o cheiro de xixi, tá?
E aí, qual é o modo, Darla, que eu posso usar na lavagem da minha máquina, né? Eu só não indico aquelas lavagens mais pesadas, como tira-mancha, lavagem para edredom, lavagem para jeans. Então é legal você usar ou para roupas delicadas, ou normal, ou roupa para bebê. Todas essas aí você vai conseguir fazer uma boa lavagem nas fraldinhas, tá? E aí você faz o ciclo todo. Uma observação é que quando fizer o enxágue para retirar esse sabão, eu indico vocês darem uma olhadinha lá, ver se não ficou com resíduo de sabão, se não está espumando a água, porque se tiver, é legal você fazer mais um enxágue para retirar bem o sabão das fraldas e dos absorventes, tá? Se no enxágue você viu, não, Darla, não tá espumando, não tá nada, aí legal, você pode só terminar de fazer todo o processo da máquina, pode centrifugar, e aí depois de sair da máquina é só você colocar para secar as fraldinhas, tá bom? E aí, uma dica que eu dou para quando você for colocar no sol é você colocar com toda essa parte branca, toda a parte interna da fraldinha em direção ao sol, porque o sol ele é o melhor alvejante natural. E é o que eu vou falar agora sobre alvejante, né? Porque depois que você colocou no sol para secar, já está pronto para você usar novamente a fraldinha. E aí eu tenho algumas observações aqui para a gente falar sobre a lavagem. Primeiro, né? Você pode estar se perguntando, Darla, mas é tão simples assim lavar as fraldinhas? Tipo, só usa sabão, não precisa usar mais nada? Não precisa, tá? Você fazendo a pré-lavagem, que é aquele enxágue lá do início, usando a quantidade de sabão correta e o sabão correto, não tem mais problema. Tipo assim, você é só colocar para secar e usar novamente. Você não vai ter problemas com cheiro de xixi. Aí eu tenho algumas observações, tá? Primeiro, em relação a manchas, é uma pergunta que a gente recebe muito lá, tipo assim, Darla, mas o cocô do bebê recém-nascido, ele é mais amarelado, né? E aí pode ser que na lavagem, depois de terminar todo o processo de lavagem, ainda fique um pouco amarelo as fraldas e os absorventes. O que eu faço? Eu tenho que usar algum produto para tirar essa mancha? Tá, vamos lá. Primeiro, o melhor alvejante, pessoal, é o sol. De verdade. Se caso você fizer toda a lavagem e no final de fazer todo o ciclo da máquina ainda ficar um pouco amarelado, tanto a fralda quanto o absorvente, eu recomendo você colocar para secar no sol. O sol parece milagre, gente, é sério, ele é o melhor alvejante, ele retira todo, parece mágica. Aí tem aquele ponto, Darla, mas assim, eu moro num local onde não pega muito sol, eu moro num apartamento que, sei lá, metade do ano não pega sol, nada. Primeira coisa, que se você puder secar numa parte mais clara da casa, do apartamento, melhor, tá? Então, você pode ter aqueles varal de chão, tá? E você colocar na varanda quando tiver sol, colocar em algum lugar mais claro, porque já também resolve. Não, Darla, não é possível. Realmente, assim, eu tá sem sol aqui, eu não consigo. Tem uma alternativa? Nesses casos, a gente tem sim uma indicação, né? Então, se você mora num local onde realmente não pega sol e a mancha, né, e tá ficando manchada as tuas fraldas e teus absorventes, eu indico você, uma vez ou outra, usar Vanish. Lógico que Vanish é a marca, tá? No caso é percarbonato, pode ser qualquer outra marca, mas eu indico você usar um pouco na lavagem junto com o sabão mesmo. Então, e não precisa ser em todas as lavagens, tá? Você vai usar em algumas lavagens quando você perceber que tá ficando amarelado. Aí você pode usar, se você não quiser usar o percarbonato, pode ser o bicarbonato mesmo. Você comprar bicarbonato no mercado e usar um pouco porque ele é ótimo para clarear. Uma outra solução também é, antes de você colocar a fralda na máquina para lavar, você pode também estar passando um pouco de sabão em pedra, sabão em barra de coco, tá? Você pode passar um pouco na fralda, esfregar um pouquinho, deixar um pouco o sabão agir e depois você coloca para fazer a lavagem na máquina, tá? Aí você pode falar assim, Darla, mas e Cândida? Água sanitária. Até trouxe aqui um para vocês, né? Isso aqui eu não posso usar nas minhas fraldinhas, eu tô tentada porque eu tô acostumada a usar nas minhas roupas para clarear, tá? No dia a dia, pessoal, a gente não indica você usar Cândida, água sanitária, na verdade, nenhum produto muito agressivo para lavar as fraldinhas, porque pela nossa experiência, por a gente acompanhar muitas famílias que usam as fraldas ecológicas, a gente dá todo esse suporte, a gente vê que realmente não é necessário você usar produtos além do sabão para lavar as fraldinhas. Realmente não é necessário, tá? Quando a gente indica usar, por exemplo, a Cândida, água sanitária, geralmente é quando alguém ganha a fraldinha de outro bebê, fala assim, Darla, eu ganhei uma fraldinha usada e gostaria de fazer uma lavagem diferenciada. E nesses casos a gente fala assim, pode lavar um pouco com Cândida, com água sanitária, que não tem problema. E a pessoa lava, mas a gente não indica fazer a lavagem do dia a dia com esses produtos, tá? Primeiro porque é um produto que é muito forte para usar em roupas que vai ser usado em bebê, tá?
É um produto que ele agride o tecido, ele não vai danificar a tua fraldinha em apenas um uso, mas se você fizer uso frequente, ele vai diminuir o tempo de vida útil da tua roupa. Que isso acontece com roupa normal. Se você pega uma roupa que usa sabão normal e uma roupa que usa sabão e cândida, água sanitária, essa roupa vai se acabar mais rápido. Então, a fralda ecológica é como se fosse uma roupa, então você tem que ter um cuidado maior. Então, como realmente é necessário apenas o sabão, lave apenas com sabão. Deixe esses produtos realmente só em casos extremos, realmente se for muito necessário. Tá bom? Amaciante, né? Tem muita gente que fala assim, nossa, Darla, eu quero muito usar amaciante porque eu tô acostumada a usar amaciante com as minhas roupas. Pode usar? Não pode, tá? Nenhuma marca de amaciante você pode usar com as fraldas ecológicas e com os absorventes, porque cria uma camada, uma película impermeável e você vai deixar as fraldas e absorventes impermeáveis. A consequência é isso no dia a dia, né? Qual é a consequência do dia a dia? É que você vai ter problemas com vazamentos, tá? Então, você não pode usar amaciantes, né? Não pode usar amaciantes, tá? Em relação à lavagem à mão, né? Qual é a diferença de você lavar na máquina ou lavar à mão? Você vai ter o mesmo procedimento, tá? Como você lavaria uma roupa à mão. A mesma coisa, você não pode usar amaciante, tem que usar lá o sabão. Uma dica que eu dou para quem for lavar a mão é você deixar um pouquinho a fralda de molho. Porque se a gente pensar, até a máquina deixa, quando tá batendo, ela deixa as fraldas e absorventes de molho. Então você não tem problema, a gente só não recomenda deixar por muito tempo. Mas se você for lavar a mão, você vai fazer o pré-enxágue, como eu falei, fazer a lavagem apenas com água para tirar todo o xixi, tanto da fralda do absorvente, vai colocar o sabão na água, coloca os absorventes, as fraldas, deixa um pouco de molho e aí depois você pode vir com uma escova de cerdas bem macias esfregando tanto o absorvente quanto a fralda, ou você pode também fazer essa lavagem à mão mesmo, não tá assim, sabe, esfregando na mão mesmo. Depois faz bastante enxágue para retirar bem o sabão e coloca para secar. E só um detalhe, quando você for espremer, né, para tirar a água, o absorvente não tem problema, você pode espremer mesmo bem assim para tirar bem a água, tá? As fraldinhas eu não recomendo você torcer desse jeito, tá? Você faz isso aqui, ó, você amassa para retirar todo o líquido, toda a água, tá? E aí você pode colocar para secar. Então é isso, agora realmente acabou. Eu realmente espero, assim, poder ter te ajudado nessa, né, desvendar esse mistério. Eu sei que a lavagem é uma coisa que muitas pessoas ficam com medo quando pensam em usar as fraldas ecológicas. Eu acho que é uma barreira, porque todo mundo pensa que vai passar o dia lavando as fraldas ecológicas e não funciona assim, tá? A ideia é ser como se fosse uma roupa mesmo que você usa. Você vai colocar para lavar na máquina. E enquanto a máquina estiver batendo, você pode fazer qualquer outra coisa, ficar com o seu bebê, brincar. Então, é muito mais simples do que você tá pensando, tá bom? E não esquece também de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e também segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre dá dica, a gente sempre pergunta, faz lista lá de marca de sabão, de qual a marca de sabão que as pessoas mais gostam de usar. Então, segue lá para você ter esse conteúdo.